Seja bem-vindo ao podcast do Ministério Fronteira. A mensagem que você vai ouvir foi pregada pelo pastor Álvaro Cruz na nossa igreja na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nossa oração é para que você seja abençoado por essa palavra. Denorex parece remédio, mas não é. Quem lembra dessa propaganda? É claro, muita gente aqui lembra dessa propaganda, mas muito bem construída, porque afinal de contas, o mote da propaganda ficou: Denorex parece, mas não é. Parece remédio, mas não é. Muitas coisas na vida parece que são, mas nem sempre são. Eu selecionei aqui algumas fotografias e eu gostaria que vocês me dissessem numa tentativa de acerto o que elas são. Vamos à primeira. O que vocês acham que essa fotografia representa? Quem? Planetas? Pois é, mas na verdade, queridos, é um conjunto de botões velhos fotografados. Botões envelhecidos que foram fotografados juntos. Vamos à segunda. O que é isso aqui? O que parece ser isso aqui? Não parece nada? Uma cidade? Não. É um cemitério em Tóquio. É um cemitério. Isso aqui são as tumbas. E dependendo da forma como elas foram fotografadas, dá a aparência de uma cidade. Vamos a mais uma. O que é isso aqui? É o quê? Um misto quente? Não, não é. É uma pedra neste formato que tem a aparência de um sanduíche. E por fim, essa é muito fácil. O que é isso aqui? A terra, como já falaram, a superfície da terra? Não, não é. É o capô de um carro congelado fotografado de proximidade. Isso, queridos, é tão somente para ilustrar coisas que parecem ser, mas não são. E a Bíblia trata sobre coisas que são muito importantes, que parecem ser algo, mas são completamente diferentes daquilo. E é por isso que nós temos que entender a Bíblia e estarmos atentos com a nossa vida espiritual em tudo que se refere ao parecer sem ser. Nessa noite, eu quero meditar com você sobre duas coisas muito parecidas. Uma é, a outra não. O joio e o trigo. E eu quero ler lá no Evangelho de João, no capítulo 13, me desculpe, no Evangelho de Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 24, a parábola do joio que nos foi ensinada por Jesus. Jesus lhes contou outra parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo, mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o joio brotou e formou espigas, o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que o tiremos? E ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois, juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. E aí nós vamos dar um salto e vamos ler a partir do versículo 36, neste mesmo capítulo de Mateus. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: explica-nos a parábola do joio no campo. E ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino.
O joio são os filhos do maligno, e o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. Eles o lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Essa é uma parábola que só foi registrada pelo evangelista Mateus. O ano, aproximadamente 27 depois de Cristo, o cenário, margens no mar da Galileia. Jesus Cristo tinha acabado de ensinar sobre a famosa parábola do semeador. E aí ele concatena essa parábola com outra, quando ele começa a falar sobre o joio. Até porque, queridos, era uma figura agrícola muito conhecida do povo de Israel. Eu diria para vocês que era uma figura agrícola conhecida de toda a humanidade civilizada de então. Inclusive havia uma lei romana, Império Romano, Israel era dominado pelos romanos, vamos lembrar disso, e uma lei romana que vigorava em todo o Império Romano. Era proibido a um homem jogar sementes de joio no campo que outro homem estivesse semeando. Era crime. E aí nós vamos entender por quê. Porque o trigo vai gerar grãos que vão produzir alimento, pães. Mas o joio é erva daninha, se consumida em grande quantidade mata, porque é venenoso. Por isso era proibido que se fizesse esse tipo de crime ao lançar sementes de joio. Por quê? O joio parece trigo, mas tal qual o denorex, não é. O joio, ele cresce igualzinho ao trigo. E quem procurar discriminar como é um, como é o outro, não vai, até que amadureça. Quando o trigo amadurece, aí você vai conhecer os seus grãos dourados, seus grãos amarelados. O joio, por sua vez, ele tem uma espiga violeta, escurecida, chega a ser feia. Na hora da colheita, é fácil identificar o que é trigo, o que é joio, não dá para confundir. Mas na hora em que estão crescendo, é algo tão terrível que o joio, ele entrelaça as suas raízes juntamente com a do trigo, porque se ele for arrancado, ele leva junto o trigo também. É por isso que na parábola Jesus disse: não, deixem crescer juntos, porque eu não vou matar o trigo por causa do joio, mas na hora da colheita, nós vamos arrancá-los e vamos lançar aos feixes ao fogo. É óbvio que Jesus Cristo está ensinando isso sobre a igreja, porque ele está falando do campo. O campo é a igreja. O que é a igreja? Nós aqui não, a igreja espalhada por todo o mundo, em todos os países, a igreja na Alemanha, nos Estados Unidos, na China, na Etiópia, onde quer que haja uma igreja. Homens e mulheres que servem a Deus, não que dizem conhecer a Deus, mas que servem a Deus. Homens e mulheres que são tementes a Deus. Mas aí vem um alerta. É um alerta de Jesus. Cuidado! No meio do campo, que parece ter só trigo, tem joio. E nós precisamos estar alertas a isso. A Bíblia vai nos mostrar que, em maneira mais ampla, o campo é o mundo. O campo é o mundo. Mateus 13:38 diz isso. O campo é o mundo. E o mundo, queridos, o mundo, olhe para mim, jaz no maligno. Satanás pode ser temporariamente o príncipe deste mundo, mas o mundo pertence a Deus. Salmo 24:1 diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam.
Vocês acompanharam pelos noticiários que esta semana o planeta Terra alcançou a marca de 8 bilhões de habitantes neste mundo. E é claro, já ultrapassamos agora, porque é um marco dinâmico. 8 bilhões de habitantes. E a Bíblia faz questão de declarar: toda a terra pertence ao Senhor, e aqueles que habitam a terra também. Sirvam a Deus ou não sirvam, sejam eles crentes ou sejam eles ateus, sejam aqueles que dizem que eu creio em Deus e aqueles que dizem que não creem. Sabe por que pertencem a Deus? O ateu ou o crente só estão vivos porque Deus é o Senhor da vida e tem nos dado vida a todos nós. Ninguém é dono da sua própria vida, Deus o é. E é por misericórdia dele que eu estou aqui, você também. É a bondade de Deus sobre a sua vida. Vocês estão lembrados de Steve Jobs, é claro, o homem que inventou o i de tudo, né? iPad, iPhone e vai por aí afora, iCloud e tudo mais. Aos 51 anos foi acometido de um câncer de fígado. O homem era bilionário, uma das maiores fortunas do mundo. E mandou pagar cientistas, pesquisas, e morreu aos 51 anos com a sua fortuna inteira, porque não conseguiu pagar pela vida. Nós não conseguimos, nós pagamos pelo remédio, mas nós não pagamos pela vida. E é por isso que a Bíblia é muito clara: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Tudo pertence a Deus, foi Ele que fez. Ele é o Criador de todas as coisas. Mas aí, queridos, nesta parábola, mostra também que o joio está infiltrado entre aqueles que servem ao Senhor. O joio está infiltrado entre os crentes. A Bíblia diz para mim e para você que a seara é muito grande. Vamos ler, Mateus no capítulo 9, versículo 37, diz assim: então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Uma seara de 8 bilhões de pessoas. Nós somos os trabalhadores que precisamos anunciar o Evangelho. A palavra evangélico significa boas novas. Boas novas de quê? Boas novas de salvação. Estamos vivendo num mundo que é materialista, consumista. Um mundo que tem desprezado a vida espiritual, mas nada é mais real ou mais importante para o ser humano do que a vida espiritual. A nossa vida, ela dura pouco. Ivana Trump, ex-esposa do ex-presidente dos Estados Unidos, milionária, bilionária, morreu essa semana. Sabe como? Caiu da escada. Uma escada linda, provavelmente de mármore de Carrara. Certamente o corrimão deveria ser de ouro puro. De ouro puro. E aí um acidente, escorrega e puf, na grandiosidade da sua escadaria, foi o seu instrumento de morte. E aí o que pode fazer o dinheiro também? E aí, qual é o meu papel e o seu papel? É anunciar que quando o homem morre, a Bíblia diz: ao homem é dado o direito de morrer uma só vez, depois disso vem um juízo. Há um juízo de Deus. As pessoas querem criar contos da carrochinha. O homem morre e pá, nada mais existe. O filósofo foi declarar: não existe vida após a morte. Querido, você já foi lá e voltou? É totalmente uma teoria. Aí você fala: mas a sua também é uma teoria, pastor. Não, queridos, a minha não é a teoria. A minha é a palavra de Deus, a Bíblia, que tem atravessado milênios. Podem criticar a Bíblia, me mostrem um livro que atravesse milênios. Me mostrem um livro que atravesse milênios e que tenha mudado a história da humanidade com uma palavra de Deus, viva e eficaz. E aí, queridos, nós precisamos olhar para esse mundo e entender: as pessoas estão perdidas, valores morais decadentes, as pessoas estão buscando preencher o vazio que elas têm dentro de si, sem entender que esse vazio só pode ser preenchido por Deus, só Deus. Em Deus nós encontramos a completitude que nós buscamos às vezes em coisas tão terríveis: álcool, sexo ilícito, drogas, prazeres efêmeros. As próprias pessoas dizem: eu tenho que beber, encher a cara, porque senão não fico alegre. Eu fico alegre e eu não bebo nada, sabe por quê? Eu tenho a alegria do Espírito Santo na minha vida, eu tenho o gozo da salvação. É isso que nós precisamos. No mundo hoje, queridos, nós somos os trabalhadores, mas a Bíblia diz que somos poucos.
há mais anunciantes do islamismo do que do cristianismo. Sabia disso? Há mais pessoas anunciando o islamismo do que pessoas anunciando o cristianismo, porque eles sabem o que tem que fazer. Nós sabemos e aí nos recusamos a fazer. É por isso que eu digo, se você ama uma pessoa, traga essa pessoa para ouvir a palavra de Deus. Ela precisa ser abençoada com a mensagem da palavra de Deus. A escolha é dela, mas ela precisa conhecer o evangelho. Se você ama uma pessoa, preocupe-se com a vida espiritual dessa pessoa. Nessa parábola a gente entende que o joio parece trigo, mas não é. Mateus 13:38. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o trigo são os filhos do reino. E eu espero que você seja trigo. Mas o joio são os filhos do maligno. E a Bíblia vai dizer, o inimigo, o diabo, vai dar nome a ele. Que aliás, é outra figura que a sociedade tem tentado empurrar para o campo do fictício, para o campo do imaginário. Mas o diabo, ele é real. Os demônios, eles são reais. E a gente precisa estar alerta na nossa vida espiritual. Joio são os filhos de Satanás. Pastor, dentro da igreja? Toda a igreja tem joio. Todas as igrejas espalhadas pelo mundo, em todos os tempos, têm joio. Porque o papel de Satanás é infiltrar aqueles que pensam que não são dele, mas são. Que coisa triste. Há pessoas que pensam que são de Deus, há pessoas que pensam que são trigo e são joio. E é por isso, mas como é que eu vou saber quem é joio e quem é trigo? A Bíblia vai mostrar para a gente. A Bíblia é clara. E é só a gente olhar para ela e lê-la. Como nós hoje comentamos ali na aula com os jovens, para que nós possamos saber o que é joio, o que é trigo. Nós conhecemos, tem um ditado popular que você conhece a árvore pelo... Na verdade não é um ditado popular não, gente, isso é Bíblia. As pessoas colocam um monte de coisa como se fosse ditado popular. Ai, quem semeia vento colhe tempestade. Está na Bíblia, isso não é sabedoria popular, é sabedoria de Deus. Pelos frutos se conhece a árvore. Vamos ler, Mateus 7, 17 e 20. Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons. Não tem como árvore boa dar fruto ruim. A Bíblia está dizendo isso. Mas a árvore ruim dá frutos ruins. Vamos lá? Bíblia diz isso. A árvore boa não pode dar frutos ruins. Mas nem a árvore ruim vai dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Como é que a gente reconhece quem é trigo? Pelo casamento que essa pessoa tem, pela atitude que essa pessoa tem, pela fala que essa pessoa tem, pelo compromisso, integridade, caráter que essa pessoa tem, pela discrição que essa pessoa tem, pelos filhos que essa pessoa tem, pela forma como ela se comporta, pelos amigos que ela tem, pelas pessoas, porque afinal de contas, agora é sabedoria popular. Dize-me com quem andas, que eu te digo quem és. Aí você está cercado de joio, quer dizer que é trigo? Não tem como, queridos. Mas vamos ver na Bíblia, o que é o joio? O que é o joio? Joio, se você for falar botanicamente, ela é uma planta. Tem até um nome científico, é Lolium temulentum. Lolium temulentum. Que nome lindo para o joio. A partir de agora, eu falo, você sabia que fulano é um Lolium temulentum? Vou abreviar, Lolium. Se eu falar que você é um Lolium, meu filho, dá um jeito. Dá um jeito. Mas tem um outro nome para o joio. Cisânia. Cisânia. Cisânia é o nome do joio. É o nome do angiosperma joio. Ou seja, dessa espécie de planta. E aí, você já ouviu falar em cisânia? O que significa cisânia? Isso aqui está tendo uma cisânia, uma confusão, uma desavença, uma rixa, uma discórdia. A gente trouxe para o português, claro que vem do latim,
Cisânia, que é o nome do joio, passou a significar desavença, discórdia, confusão, porque o joio é assim, o joio é mentiroso, fofoqueiro, intrigador, gosta de fazer confusão, quer ver divisão, quer ver rebelião. O joio é assim, parece trigo. Eu sou um trigo, sou balanço ao vento, sou um trigo. Aí você fala assim, mas peraí, querido, que cisânia é essa? No que você falou cisânia, você descobriu quem é. É um óleo, um temulento. É um joio. Isso é sério, queridos. Sabe por que é sério? Porque Deus diz que Ele vai pegar o joio e vai lançar no fogo, vai lançar no inferno. A gente pode até achar que é curioso, é diferente, mas é sério demais. Vai mandar arrancar e enfeite, vai lançar no inferno. Aí a pessoa passou o tempo inteiro na plantação dizendo assim, eu sou o trigo. Não é porque você fala que você é. Não é porque eu digo que eu sou. Tem muita gente que diz assim, acorda de manhã, você olha no espelho, né? Com a tal do pensamento positivo, sou lindo, continua sendo horrível. Sou inteligente, continua sendo burro. Porque não basta você dizer que é. É, porque tem uma corrente, os coaches adoram isso. Repita 1000 vezes isso, eu vou ser milionário, eu vou ser rico, eu vou conquistar, eu vou. Tem um monte de gente só falando, fazendo o que é bom, não acontece. Não acontece. E o pior, o joio é tóxico, ele mata. Se você se confundir, pegar o joio e comer, tanto que botanicamente ele é classificado como erva daninha. Você cultiva erva daninha no seu jardim? Quem tem um jardim em casa de ervas daninhas? Quem tem? O que a gente faz quando a gente vê erva daninha? A gente arranca. Porque não serve para nada. E esse aqui, o joio, mata. E aí a gente precisa saber o que é joio e o que é trigo. Porque se eu sou trigo e eu estiver me alimentando daquilo que o joio faz, eu estou sendo o quê? Intoxicado, eu vou morrer, minha vida espiritual vai morrer. Tem muita gente nas igrejas morrendo, porque tem dado ouvido a joio. Abrem seus ouvidos para fofoca, para disse-me-disse, para confusão. Está na igreja, abra seus lábios para dizer, bendito é o nome do Senhor, glória a Deus nas alturas, eu sou grato por tudo aquilo que Ele tem feito, eu sou grato a Deus, abra seus lábios para ficar, louve ao Senhor. É para isso que os nossos lábios existem, para adorar a Deus. Foge do mentiroso, foge do fofoqueiro, foge do intrigador, foge daquela pessoa que não vive conforme a palavra de Deus. Foge daquelas pessoas que vão chegar para você, você é muito fanático, você está indo muito à igreja, foge. O que tem de mal você fazer isso? Qual é o problema? Não tem nada de mais. Se Deus diz que tem, é porque tem. Quem tem mais autoridade do que Deus? Minha avó? Meu amigo? Meu vizinho? A opinião dele realmente é mais importante do que aquilo que Deus me mostra na sua palavra. Se fala isso, queridos, é joio. E se concorda com isso, já virou lolium temulentum também. Já virou cisânia. O joio, tudo que ele quer, ele tem aparência de quem é, sem ser. O joio, ele vive de aparências. É aquela pessoa assim, não, essa pessoa, porque ela fala, né? Vai chegar para você, vai citar até versículos bíblicos. Versículo bíblico Satanás também cita. O diabo conhece a Bíblia. Preste atenção. O diabo, e nem por isso ele é santo. Ele é o maligno. João 7,24 diz assim, não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Não julguem pela aparência que é santo. Quer fazer um julgamento justo? Vamos verificar se é. Os fariseus eram santos? Meu Deus, mas eles tinham ninguém tinha tanta aparência como os fariseus. Ninguém era tão eloquente como os fariseus. Ninguém conhecia a lei tanto quanto os fariseus. Mas olha o que é que Jesus Cristo, ao olhar para aqueles homens que se vestiam como santos, falavam como santos, citavam a lei como se santos fossem, mas a vida deles era outra coisa, porque no âmago eles eram podres. Mateus 23, de 27 a 28 diz assim, ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas,
Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Sabe por quê? Você pode olhar a aparência, mas você não conhece o coração, você não conhece o pensamento. Você não consegue conhecer o que uma pessoa está pensando. Aliás, nem o diabo. Nem o diabo consegue saber o que você está pensando. Só Deus. Só Deus. Antigamente tinha um tal do Uri Geller, os mais antigos aí devem lembrar que entortava a colher, né? Era para a televisão, ficava fazendo assim, a colher entortava. Aí todo mundo ficava, Aí ele lê pensamento, não acertava uma, mas todo mundo acreditava que ele tinha... Ficou rico assim. É. Mas, queridos, o que o joio e o trigo frutificam? O que você faz com o trigo? Presta atenção, não estou falando aqueles, não glúten, sem glúten, porque o trigo que faz o pão que alimenta a humanidade há séculos virou o grande inimigo. Glúten não. Que alguém tem que pagar a indústria. Então, sem glúten, sem lactose, sem mais o quê, sem açúcar, sem sal, sem gosto, sem nada. O que é que você faz com o trigo? Pão, muito bom. Massa muito boa, uma delícia. Estou com vontade de já estar no brunch já. Mas o que você faz com o joio? Rapidinho. Se o joio chegar para você fazer, faz pão comigo, se você fizer, você vai morrer. Faz um bolo comigo, se você fizer, você vai morrer. O joio, para a agricultura, é uma praga. Veja bem, a agricultura diz... Engenheiro agrícola, joio é uma praga. Se na agricultura é uma praga, na vida espiritual, imagine o que é que não é. A parábola diz que existem as boas e as más sementes. Mateus 13, versículo 17 diz assim: ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. Boa semente. Boa semente vai dar uma boa árvore que vai dar bons frutos. Boa semente são filhos do reino, são filhos de Deus. E aí vão se comportar como filhos de Deus. Vão ter atitudes de filhos de Deus. Vamos ser imitadores de Jesus Cristo, porque somos filhos de Deus. Quem é o agricultor? É o dono do mundo, porque a parábola diz isso: espalha semente nesse mundo. Trigo é o povo de Deus, queridos. Joio é o povo do diabo. O Brasil está dividido assim, não em filho de Deus e filho do diabo. Mas o Brasil, todo mundo sabe, está fracionado. Nós temos duas nações aqui dentro. Que Deus tenha misericórdia da nossa nação. Ore pelo Brasil. A situação é seríssima. Não se trata tão somente de ir lá com o seu título de eleitor, assinar e votar mais uma vez, não. Nós temos duas nações convivendo dentro de uma só. E o que vai acontecer, se só Deus sabe. E que Deus tenha misericórdia da nossa nação. Joio, a Bíblia é clara, é povo do diabo. Mas tem povo do diabo dentro da igreja? Claro que tem. Claro que tem, gente. Mas o diabo pode entrar na igreja? Claro que ele entra. Claro que ele entra. Não vou falar que ele está sentado não, se vai ter muita gente olhando, ai meu Deus, será que está do meu lado? Será que está do meu lado? Queimar ele, outro já está com medo, hein, querido? Está mandando queimar, está com medo. Povo do diabo. Aí a gente olha, parece que todo mundo é igual. A alegria de Deus, a Bíblia fala isso, Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos sejam alcançados pela salvação. A alegria que Deus tem é de ver todos nós salvos. Ele quer nos levar para os céus. A gente colocou na conversa popular, todo mundo que morre vai para o céu, né? Todo mundo, fulano morreu, foi para o céu. Ai, que Deus o receba. As pessoas, às vezes foi uma peste a vida inteira. Morreu? Não, ele está no céu, Só se for o seu, querido, porque no meu ele não está não. E o meu céu tem trigo, meu céu não tem joio, não tem. O trigo, queridos, é povo de Deus, crê em Deus, anda nos seus caminhos, ama o Senhor, vive caminhando para o céu. O joio
foi colocado no meio do trigo para destruir. O joio não quer o seu bem. O joio não quer o meu bem. O joio não quer o bem da igreja. Porque Satanás não quer o bem da igreja. Satanás não quer que você vá para o céu e eu também não. Sabe por quê? Ele já está condenado, ele não tem opção. E ele não vai ser o rei do inferno, não. Ele vai arder no inferno como qualquer outra pessoa. Sabedoria popular colocou uma coroa em Satanás e disse, ele é o rei do inferno, ele vai ficar ordenando, vai lá, e as pessoas creem nisso, espeta fulano, vai lá com teu tridente, espeta fulana. Primeiro que ele não tem tridente. Essa figura que do diabo que as pessoas têm de chifrinho, pata bipartida, rabinho, todo vermelho, que nem o símbolo lá do América, né, o Brasinha. Isso foi construído, queridos. A Bíblia fala que o Satanás se transveste de anjo de luz. E eu costumo dizer aqui, se você vê um bicho desse, o que você vai fazer? Não, vai clamar o sangue de Jesus, gente, por misericórdia, vai correr. A Bíblia vai resistir ao diabo, ele foge, não corre não, resiste. Ele vem astutamente, ele vem como trigo. Por que não é outra planta? Porque se for outra planta é fácil de você saber. Tem que ser joio para confundir com trigo, para confundir o trigo, para destruir a plantação, para matar as pessoas que quiserem se alimentar dele. É isso, queridos, que a Bíblia mostra para mim e para você. Agora, o joio, ele é planta. Toda planta tem raiz, tem caule. E ela continua o quê? Proliferando, porque ela tem semente, o joio também tem semente. O joio vai continuar proliferando. Não tem como você erradicar 100%. A gente tem como diminuir o índice de joio. Por quê? Porque o joio vai continuar. O trigo, querido, ele possui a essência. O joio só tem a aparência. Mateus 13, 26. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram, o Senhor não semeou boa semente em seu campo? De onde é que veio esse joio? O inimigo fez isso. E os servos lhe perguntaram, Senhor, quer que vamos tirá-los? E ele respondeu, não, porque ao tirar o joio, vocês vão poder arrancar com ele o trigo. Sabe o que é que o trigo produz? Espiritualmente falando? Produz o fruto do amor, fruto da alegria, fruto da paz. Uma pessoa que diz que ama seu irmão, não fala mal do seu irmão. Eu amo meu irmão, mas ele é terrível, é chato, é intrigante. Isso é amor? Eu não quero esse tipo de amor não. Se você me ama dessa forma, queridos, por favor, eu estou dispensando. Se até a sabedoria popular diz quem ama o feio, bonito lhe parece. Eu amo tanto que eu vou chamar de bonito. Aí todo mundo, mas é feio, mas para aquela pessoa é bonito, porque ama. O trigo produz alegria. Tem gente que adora colocar você para baixo, quer ver você triste, quer ver você arrasado, vai se jubilar com o seu problema. Isso é joio. O trigo, quando vê você passando por problema, vai dizer assim, querido, conta comigo, estou orando, estou jejuando, a vitória é nossa, no nome de Jesus, vamos caminhar juntos, porque juntos nós somos mais fortes na presença do Senhor. O joio vai produzir inveja. Tem inveja daquela pessoa porque ele tem isso. Tem inveja daquela pessoa porque agora não sei o quê. Tem inveja, tem raiva. Raiva da sua felicidade, das suas conquistas. Raiva. Você passou, não falou com aquela pessoa que você não viu, no dia seguinte aquela pessoa dá se bobear, ainda te empurra. Ele quer ver perturbação, ele não quer ver uma igreja harmoniosa. Ele vai olhar a igreja harmoniosa e vai falar, que é isso? Como é que pode a igreja estar assim? Porque é joio, quer ver a igreja totalmente desfacelada, destruída. O trigo produz frutos de benignidade, de bondade. O joio produz impaciência, malignidade, perversidade. O trigo produz felicidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O joio produz rixa e desgraça na vida. Agora, quer ver uma coisa? O trigo é maleável. O trigo, o Bento bate, ele faz assim, todo mundo já viu filmes assim, né? Que bate aquele, fica aquele trigo bonito. Na Alemanha tem muito, né? Em Portugal também tem.
Tem que falar bem de Portugal, né? Afinal, nós somos todos portugueses. Portugueses em maioria contra os alemães. Ontem no futebol, eu não entendi o que o pastor Johan... Toda hora ele falava assim, 7-1, 7-1. Eu falei, o que é isso que esse cara está falando? I beg your pardon, eu não estou entendendo você. Não, porque o 7-1, 7-1. Eu falei, o que é? Aí alguém falou assim, 2-0. Aí ele ficou afetado, eu não sei porquê também, eu não entendi. Agora eu estou sendo joio. O trigo é maleável, queridos. O joio não é, não. A haste do joio é rígida. Sabe o que significa? Que o trigo, porque ele é maleável. O Espírito Santo vem e fala com ele, você tem que mudar. Você tem que se arrepender. Você tem que amadurecer. Ele é maleável, ele vai. O joio é duro, você tem que se arrepender. Não fiz nada. O joio, ele vai permanecer rígido, não se curva ao agir do Espírito Santo. Não preciso de transformação, não preciso de mudança, já sou bom o suficiente. Quem quiser que me engula. Quem disse isso foi o Zagalo. E aonde é que ele está agora? O crente que é trigo pode ser moldado pelo Espírito Santo. O joio, O trigo, quanto mais maduro fica, mais fácil de colher. Olha que característica linda. Quanto mais maduro fica o trigo, é mais fácil de colher. Ou seja, quanto mais maduro nós estamos espiritualmente, mais próximo nós estamos da colheita do céu. Mais próximo nós estamos do céu. Quanto mais alegria nós temos de vir à igreja, servir ao Senhor, adorar ao Senhor, transformar as nossas vidas pelo agir do Espírito Santo, nós estamos amadurecendo. E o joio, quanto mais envelhece, mais enraizado ele fica. Isso é característica da botânica, a agricultura mostra isso. Mas eu quero caminhar para o final da nossa mensagem. A parábola nos mostra 2 plantadores de semente. Um que semeia na luz no dia. Um que semeia na luz. É isso que a parábola começa dizendo para mim e para você. O reino dos céus é como o homem que semeou boa semente. E aí, quem é que semeia na luz? Deus. Deus semeia na luz. Deus semeia. Tiago 1,17 diz assim: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda, como sombra inconstante. Pai das luzes é título de Deus. Claridade, luz, transparência. Deus não trabalha com coisas ocultas, com coisas que estão escondidas, com mentiras, com artimanhas. Deus, Ele é o Pai das luzes, e toda boa, toda, vem de Deus, vem do alto. Por isso que eu disse, você está saudável? A sua saúde vem de Deus. A sua família é uma família feliz, abençoada? Isso vem de Deus. Você tem um trabalho? Isso vem de Deus. Você tem comida? Isso vem de Deus. Toda boa dádiva vem de Deus. Mas a Bíblia mostra também que o outro semeador, o tal do cara que semeia, o joio, semeia nas trevas. Versículo 25. Mas enquanto todos dormiam, salvo um ou outro que dorme aí o dia inteiro, né? Normalmente a gente dorme de noite, gente. Veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Por que enquanto todos dormiam? Quando você está desapercebido, quando eu estou desapercebido. Vamos lá, querido, se é uma coisa gostosa, você dormiu 8 horas, você deita, e aí, pum, aí você acorda e fala assim, meu Deus, parece que eu dormi meia hora, e você dormiu o quê? 8 horas, você não viu aquele tempo passar? Mas a gente também não lembra. Por quê? Porque nós ficamos desapercebidos, desligados, enquanto nós dormimos. Quanto mais você for desligado em relação às pessoas, mais fácil o joio vai chegar perto de você. Porque o joio, ele é semeado enquanto todos dormem. Porque o adversário, ele quer estragar a plantação. Mateus 10,16 diz assim, presta atenção, queridos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples, leiam comigo, como as... É engraçado e interessante que a ordem é primeiro ser prudente como serpente. Não é ser bonzinho como pomba. Ai, a pomba voando, pomba branca, paloma branca, símbolo da paz. Crente adora a simplicidade das pombas.
Mas a ordem é prudência, como as serpentes. Para quê? Para eu saber se fulano vem ali, é joio. Ó, tchau. Eu não vou ficar ouvindo joio. Até porque eu só ouço aquilo que eu quero. O joio pode falar, não significa que eu vou ouvir. Agora, se eu sou o trigo e quero ouvir o joio, porque eu sou simples como as pombas, sou sorry para você. Você abriu mão da sua prudência, vai se tornar joio, como aquele que está falando é também. O trabalho do adversário é destruir. João 10:10. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. E a tenham plenamente. Na igreja, e eu já disse isso, nem todos são trigo, alguns podem ser joio. E as igrejas hoje estão tendo muitos problemas por causa da existência do joio. O joio traz falsos ensinamentos. O que são falsos ensinamentos? Ensinamentos que vão de encontro à palavra de Deus. A Bíblia é de uma simplicidade tamanha que eu posso lê-la em casa e eu aprendo. Se eu for fazer um curso de alemão em casa só com um livro, eu não vou conseguir. Vou precisar de um professor para me orientar. A gente vem à igreja para ouvir a palavra de Deus, porque a Bíblia é clara. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aquilo que vem de Deus. Mas muita gente está ouvindo falsos ensinamentos. Colossenses 2:8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Se baseiam no pensamento do homem, no achismo do homem, na lógica humana. Sabe o que aqui o joio vai trazer para a nossa vida? Destruição. Tão somente destruição. Versículo 39 diz assim, chegamos na colheita. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são anjos. Anjos, não demônios, anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. Eles o lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Por que é isso? Aquele que tem ouvidos, preste atenção, ouça. Você tem ouvidos, então use-os. Meu avô portuguesão falava assim: suas orelhas não servem só para sustentar óculos. Mas tem muita gente na igreja que parece que as orelhas só servem para sustentar óculos. Por isso que o Espírito diz: tem ouvidos, ouça, entenda, seja prudente, seja sábio. Só há uma maneira, querido, de nós nos tornarmos trigo: recebendo a Jesus Cristo como nosso Salvador e vivendo de acordo com a palavra do Senhor. Não é sendo crente que frequenta igreja, não. Não é se dizendo evangélico, não. É sendo crente em Jesus Cristo e vivendo de acordo com a palavra do Senhor. Porque o arrebatamento só vai colher trigo. Mateus 24, 40, 41 diz assim: 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Nós precisamos ser trigo para alimentar o mundo. O mundo não pode se alimentar de joio, mas as pessoas têm se alimentado de joio. Que eu e você possamos olhar para a nossa vida e ver: nós somos joio ou somos trigo? Não tem muito tempo eu preguei aqui sobre figo bom e figo ruim. A Bíblia é clara: caminho da vida ou caminho da morte, não tem opções. As pessoas gostam de dizer: todos os caminhos levam a Roma. A Roma leva, querido, mas aos céus não. Só Jesus Cristo é o caminho. A Bíblia é clara, não tem outro caminho. E nós precisamos ser trigo, colocar a nossa vida conforme a palavra de Deus, viver como imitadores de Jesus Cristo. Que eu e você possamos nos olhar neste vasto campo que é a igreja do Senhor, examinarmos a nós mesmos e pensarmos e concluirmos: eu sou trigo
Eu sou joio. O que é que você é? Que Deus abençoe e que nós possamos verdadeiramente entrar no reino dos céus por toda a eternidade. Se você quiser saber mais sobre nós, visite nosso site, ministeriofronteira.com. Nos encontre nas redes sociais ou faça parte dos nossos cultos, todas as quintas e domingos. Que Deus te abençoe.